a gente hoje vai falar sobre essa parte do conceito e natureza dos serviços, a parte de características de serviço. Então, o serviço, a gente já viu que ele difere dos produtos, né? Em alguns aspectos. Ele tem características mais intangíveis do que os produtos. Os produtos, eles são físicos. A gente consegue tocar, a gente consegue armazenar, a gente consegue guardar, enquanto que um serviço não. Ele é algo intangível. Ele funciona muito mais como uma experiência, uma lembrança, né? Que a gente vai ter do que necessariamente alguma coisa que a gente vai guardar, que vai colocar lá na nossa prateleira, né? Então, ele vai ficar muito mais na experiência dos benefícios que a gente recebeu e das memórias que aquele serviço nos gerou. Então, hoje a gente vai falar dessas características que fazem justamente com que um serviço seja diferente de um produto e que apresenta também como possibilidade da gente desenvolver estratégias para maximizar os serviços. Então, quando a gente olha uma característica de um serviço, a gente está olhando também uma oportunidade de criar uma estratégia ali para maximizar resultados, para chegar mais próximo do cliente, né, para ter ali o máximo que a gente consegue ter. Então, a gente tem ali as características do cliente, que são 6 características, as características do serviço, que são 6 características, e a gente vai começar falando de cada uma delas. A primeira característica fundamental de um serviço em relação a um produto é a relação com o cliente. Por isso a gente já estava pesquisando sobre isso, né? Vocês já estavam aí, né, imersos nessa questão de falar sobre a importância do cliente para as empresas de serviço. Por quê? Porque ela é a primeira característica que a gente trata quando fala das características. Então, se relacionar com o cliente é saber quem ele é, né? Como é que significa, por exemplo, quando você se relaciona com um namorado, namorada, marido, esposa, um amigo, né? O que é a característica mais importante de um relacionamento? É conhecer, né? Você fala que você namora uma pessoa ou é amigo de uma pessoa porque você conhece essa pessoa. Você sabe quem ela é, quantos anos ela tem, do que ela gosta, né? Do que ela não gosta. Você tem informações sobre a família dela, qual foi a vida dela, se ela estudou, quais são as preferências. E quando a gente fala de um relacionamento humano, de um amigo, de um relacionamento amoroso, por exemplo, se a gente está falando que para se relacionar com uma pessoa, a gente precisa conhecer essa pessoa, então com um cliente a lógica é a mesma. Eu só vou me relacionar com um cliente e ele vai sentir que existe uma relação quando eu, enquanto empresa, conheço o meu cliente. Ou seja, eu sei que dia ele nasceu, né? Eu sei o que ele costuma comprar nos últimos meses, que tipo de serviços ele prefere, né? Quais são as características que ele tem enquanto família. Então, tudo isso são coisas que eu preciso entender que ele gosta. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma empresa com serviço de streaming, de vídeo, por exemplo, ou de música. Eu sei, na minha base de dados, o que ele gosta de ouvir, se a gente estiver falando de um Spotify, ou o que ele gosta de assistir, se a gente estiver falando, por exemplo, da Netflix. Eu sei pelo histórico dele, quando ele faz o login, que ele assiste X coisa. E ele fica mais tempo assistindo isso. E eu sei se, por exemplo, esse hábito dele sempre foi esse. Por exemplo, se ele só assistia filmes de comédia, ou se ele só assistia séries, ou se ele só escuta um tipo de música. Eu sei acompanhar pelos dados que eu tenho de sistema qual é o perfil daquele cliente. Se, por exemplo, ele dentro do cadastro dele, ele tem várias contas, de repente do filho, da esposa, né, que assistem outro tipo de conteúdo. Então eu sei que conteúdo ele consome, logo eu tenho uma ideia de quem ele é, do que ele gosta, né? Se a gente está falando de uma loja, porque a loja também é uma empresa do setor de serviços, eu sei quando meu cliente tem um histórico ali que ele compra mais esse tipo de produto, que ele prefere roupas mais brancas ou pretas, que ele compra número tal, ou que ele já comprou num número e hoje ele provavelmente veste um número maior, menor, né? Que ele compra roupas também infantis no setor tal.
Então, a empresa, ela tem condições de ter todas essas informações de quem é o cliente, só analisando os dados, né, das compras e do histórico de compra que ele tem. Ainda assim, se você estiver tratando de um novo cliente, você pode passar uma pesquisa, onde você consiga ali naquela ficha identificar quem é aquele cliente, do que ele gosta, do que ele não gosta. Por que a gente está falando que precisa conhecer o cliente? Porque hoje em dia a gente já entende que não dá mais para fazer de uma forma massificada o marketing organizacional. Então eu não posso, por exemplo, lançar uma promoção única para todo mundo, que eu não vou ter o mesmo resultado, né? Eu preciso ali selecionar quem são os clientes que têm aquele perfil de receber, por exemplo, aquela ação promocional. E quais são os clientes que aquela ação promocional já não vai ter tanto resultado. Por quê? Porque ele não tem aquele perfil de compra. Porque, de repente, a família dele é pequena, porque, de repente, ele é um usuário único, porque, de repente, o perfil de consumo dele é outro, né? Então, a gente precisa entender quem é esse cliente, né? Que tipo de cliente é esse? Para se relacionar com ele. A gente não se relaciona com quem a gente não conhece, né? Isso é a primeira coisa que a mãe da gente fala com a gente quando é criança. Não fale com estranhos. Isso vale para uma relação empresarial. Então, eu não conheço, eu não posso me relacionar e querer que esse cliente seja fiel à minha marca se ele não me conhece, né? E se eu também não conheço ele. A marca fala, ele fala, nossa, eu compro tantos anos dessa marca. Será que eles não sabem que eu não uso X coisa? Ou que eu prefiro isso? Se durante todo esse tempo de relacionamento com essa marca, eu já mostrei do que eu gosto e do que eu não gosto. Então, é muito importante que a marca ela tenha relacionamento com o cliente. E aí, a gente começa a pensar o que eu preciso fazer para me relacionar com o cliente. A primeira coisa que eu tenho que ter para me relacionar com o cliente, a primeira estratégia que eu tenho que ter, né, para aproveitar essa característica é ter um banco de dados de clientes, um sistema de informação em marketing. Então, se eu não tenho um sistema de informação em marketing, eu dificilmente vou conseguir fazer um relacionamento com o cliente. Empresas pequenas talvez até consigam fazer isso, que tenham poucos clientes, fica na memória do dono do negócio, ele sabe ali quem é o cliente X, onde ele mora, se ele tem família, se ele não tem. Pode até ser que funcione até certo ponto. Mas dali em diante, é necessário que a empresa estabeleça um sistema de informações em marketing. Que ela tenha um banco de dados com essas informações do cliente. A hora que ele precisar, ele levanta um relatório. Então, por exemplo, quando você pega lá, eu queria saber todas as pessoas que fazem aniversário essa semana dos meus clientes. Rapidinho sai lá o relatório. E aí você pensa, é um grupo interessante. Eu posso trabalhar uma ação de aniversário com esse grupo especial. Ou vou trabalhar com essa ação, porque, por exemplo, no streaming eu tenho lá um lançamento do filme da Branca de Neve. Né? Estão falando muito aí do filme da Branca de Neve. Eu tenho o lançamento do filme da Branca de Neve. Então, vou ver quais são o público que tenha esse perfil, que tenha filhos que vão se interessar, ou até mesmo o próprio adulto. Né? Então, você vai percebendo que ali você tem uma possibilidade. Antigamente, se mandava mala direta para todo mundo igual. E era o que a gente chamava de lixo postal. Por isso que a mala direta, né, que era em papel, que era em carta, e hoje a gente recebe em e-mail, a gente recebe em SMS, ela não tinha efetividade. Por quê? Porque era toda ela muito igual para todo mundo. Você recebia uma ação de ração para cachorro. Você nunca comprou ração para cachorro naquele estabelecimento, você não tem cachorro. Como assim que eles inventaram de me mandar, né, uma ação ali para comprar X coisas, se eu nunca comprei aquilo? Então, óbvio que hoje, quando a gente tem esse relacionamento com o cliente, um banco de dados assertivo, com esse sistema de informação em marketing, você não vai mais cometer essa gafe. Você vai conseguir segmentar e fazer ações muito específicas, né, que a gente chama de CRM, né, que é de marketing de relacionamento, que vão chegar ali no ponto e vai converter venda. Deixa eu ver aqui que tem uma lembrança aqui, a Dilson falando, né, do streaming.
Isso. Perguntar exatamente o que você quer ver, se você gosta disso. Esse conteúdo te interessa? Esse conteúdo te agrada? Né? Às vezes você está até no próprio site, já aconteceu comigo de estar lá. Quais são as categorias que você acha mais importantes agora? Por exemplo, uma loja de departamento, um site muito amplo como o Mercado Livre, te fazer uma segmentação e te perguntar: isso é interessante para você? Você gosta de ver determinada coisa? Né? Isso é muito importante. Então, hoje a gente tem muita tecnologia para que de tempos em tempos a gente esteja perguntando ao cliente se esse conteúdo interessa a ele, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade, num tempo onde tem muito conteúdo, tem muita informação, e às vezes o cliente simplesmente não quer aquilo, né? Ele não quer, porque ele já se encheu daquilo. E a gente vive num consumo de ciclos, né? A gente tem época que consome muito uma determinada coisa, depois a gente enjoa, passa para um consumo B e depois volta. Então é importante para a empresa entender qual é o teu foco de consumo agora. O que você está gostando de assistir lá na minha plataforma? O que você gosta de consumir lá na minha rede de fast food? Né? Para qual região você pretende viajar? Né? E entender, né, qual é o serviço que eu vou oferecer para esse cliente. Né? Então, a gente, à medida que conhece o cliente, né, a gente consegue reter ele, porque eu sei do que ele gosta. E eu estou sempre criando alguma coisa ali assertiva para ele. Né? Você abre lá a plataforma e ele te indica exatamente o que você estava pensando. Hoje a gente sabe, por exemplo, que os celulares, eles nos escutam, eles têm tecnologia para nos escutar. Então, quando a gente está conversando sobre um determinado assunto, no mesmo momento, qualquer empresa que tem interesse nisso consegue já no instante seguinte, quando você entrar numa plataforma social, te colocar a propaganda dela com aquele produto que você estava pensando em comprar. Então, hoje, essa tecnologia é possível. Hoje, essa inteligência artificial te permite isso. Então, se você faz uma busca num determinado lugar, no instante seguinte, você recebe em outra plataforma, no próprio site, indicações daquele produto. Então, hoje a gente trabalha num universo onde é muito mais fácil, sem dúvida, você conhecer o seu cliente, saber o que ele quer, né? Claro que quando você é um profissional liberal, às vezes isso é mais fácil, né? Aquele médico que atende aquele paciente desde muito tempo, às vezes desde criança, o médico sabe, tem lá o seu histórico com as suas doenças, do que você pode tomar de remédio, do que não pode, o que você já fez, o que você deixou de fazer. Ele conhece a sua vida médica, né? Ele sabe. Então, ele tem uma possibilidade de ter uma afinidade, né, de trabalhar essa relação com o cliente. Então, os profissionais liberais já têm isso em essência. Um médico, né, às vezes uma pessoa que faz o teu treinamento lá, o teu personal, um dentista, uma pessoa que seja ligada diretamente a você ali numa relação direta, ele sabe, teu cabeleireiro, tua manicure. Mas e uma grande empresa que não tem esse contato direto, que muitas vezes vende para você por outros canais, né? Ela não vai ter essa possibilidade de te conhecer? Claro que vai, claro que vai. E aí funciona essa característica. Eu preciso me relacionar com esse cliente. E para me relacionar com esse cliente, eu preciso ter um sistema que funcione efetivamente. E aí, de tempos em tempos, eu vou mandar uma mala direta para ele. Mas não aquela mala direta chata, que todo mundo vai receber. Aquela mala direta que interessa a ele, específica, naquela categoria que ele compra. Né? Com um desconto específico, uma ação específica. Então, isso tudo funciona muito, né? Muitas empresas trabalham com filtros que vêm lá, principalmente lojas, tá? Quando foi a sua última compra, e fazem essas ações de CRM. Vão lá e falam, olha, tem tanto tempo que você não nos visita, aqui um desconto para você fechar a compra, para você voltar a comprar com a gente, né? Uma outra coisa que é muito simples, que todas as empresas online conseguem fazer, é a história do carrinho abandonado ou do carrinho vazio, né?
Você certamente, se tem algum aplicativo baixado, pode olhar lá que você deixou alguma coisa no carrinho, né? Duvido quem não tenha. Às vezes eu entro em um site que eu nem sabia que eu já tinha entrado, eu olho lá, tem alguma coisa no carrinho. Ou seja, eu já entrei lá em algum momento e deixei no carrinho guardado alguma coisinha, né? Eu, no meu carrinho, costumo usar os itens máximos. Vou botando tudo no carrinho, ao invés de usar favoritos, que também é uma outra ferramenta. Quando você favorita lá o que você gosta, isso fica como contato, né? Mas você pode botar no carrinho. E aí a empresa vai lá e te manda uma mensagem. Olha, você esqueceu um item no carrinho. Vamos te dar agora 10% de desconto com o cupom tal para você fechar a compra. E você fala, nossa, a empresa sabe mesmo. Botei o produto lá no carrinho e ela veio aqui e me chamou para fazer a compra. Vou lá fechar a compra. Então isso é relacionamento com o cliente, né? E quando a gente consegue ter um relacionamento com o cliente que é efetivo, que ele se sente realmente em relacionamento, né? Ele vai ter um carinho especial pela tua marca. Por quê? Porque relacionamento eu compro com você e você também me dá alguma coisa de volta. Você vai me dar brinde, você vai me colocar em escalas de compra. Então, por exemplo, vários sites hoje, você tem categorias. Você começa lá como um básico, sei lá, prata, e depois vira ouro, cobre, sei lá, diamante, premium. Cada marca chama de um jeito, né? A Sephora tem isso, todas essas plataformas que a gente usa bastante, Mercado Livre, Shein, Shopee, todas elas fazem esse tipo de classificação. E a cada estágio que você alcança, você tem mais benefícios, você tem benefícios melhores. E isso é relacionamento com o cliente. É ele entender que se ele comprar só ali, ele vai melhorando o relacionamento dele. Ele ganha brinde, ele pode trocar brinde, ele ganha facilidade de frete, ele ganha um preço melhor, ele ganha um parcelamento melhor, né? Então ele vai acumulando coisas. Isso é relacionamento, né? E aí você cria caminhos para estabelecer essa relação. Por exemplo, os sites hoje trabalham muito, que vendem coisas, com o retorno do review, né? O review, o que é? Você comprou uma peça, tirou uma foto, fez uma avaliação e escreveu lá a sua avaliação real. Uma avaliação de comprador, de cliente real. Então, certamente, você já deve ter comprado em algum site porque tinha um review positivo. Que às vezes você olha a foto que o fabricante coloca, que o vendedor coloca, e você fala, essa foto não é muito real. Não me parece que seja isso. Aí você vai lá e fala, bom, deixa eu ver quem comprou aqui para ver se eu acho uma foto real do produto. E aí você vai lá e olha e fala, é bom, realmente é. Olhei lá, a pessoa falou que a forma tá pequena, a forma tá grande, a qualidade é boa, a qualidade é ruim. Então você olha aquele feedback, aquele review, e você vê ali que o cliente avaliou, fez aquela avaliação positiva ou negativa. E aquilo te serve como tomada de decisão. É muito ruim quando você pega lá, vai comprar um produto, você olha, ninguém avaliou. Aí você fica meio assim, será que eu vou ser o primeiro nesse processo? Então é interessante que as empresas incentivem esse cliente a ser coprodutor, que foi aquilo que a gente falou, né, nas outras aulas. Então eu posso ser coprodutora num hotel, né, quando eu deixo tudo organizado, cumpro as regras, né, não coloco o produto na tomada errada para queimar equipamento. Vou ser coprodutora ali, mas eu vou ser coprodutor também na hora que eu resolvo fazer uma avaliação positiva num site. Por quê? Porque eu estou ajudando a outros clientes chegarem até mim, né? Porque eu estou mostrando que eu tenho um relacionamento tão bom com o meu cliente, tão bom, que ele vai lá por conta própria e preenche lá a ficha de avaliação no site, coloca a foto e me ajuda. E ele também é premiado, porque geralmente quando você faz o review, você ganha pontos que vão te ajudar nessa classificação, nesse relacionamento com o cliente. Então a gente tem muitos caminhos para se relacionar com o cliente. Por exemplo, sistemas de cashback, né, cartões de fidelização. Tudo isso são estratégias e ferramentas de relacionamento com o cliente.
Porque no final, quando a gente faz uma estratégia de relacionamento, a gente quer fidelizar esse cliente. A gente quer que ele compre sempre. Então, tudo que a gente puder criar para trazer ele para perto é uma estratégia interessante. Saber quem ele é, o que ele compra, promoções muito específicas e programas de fidelização onde a gente consiga trazer ele para perto. Então, essa é a característica de relacionamento com o cliente. Agora, a gente vai falar sobre a característica de perecibilidade, que é a segunda característica. Na característica de perecibilidade, né? O que é uma coisa perecível? Uma coisa perecível é uma coisa que estraga, né? Quando a gente pensa assim, em perecibilidade, a gente lembra sempre das campanhas com alimentos não perecíveis, né? Que não estragam. O arroz, o feijão, são alimentos não perecíveis. E quando a gente pensa em perecível, a gente está pensando, sei lá, numa fruta, num tomate, né? Coisas que são sensíveis, que estragam fácil e que quando estragam, não podem ser mais vendidas nem consumidas. Os serviços, eles são perecíveis, assim como o tomate, assim como a fruta. E é difícil para a gente, essa primeira análise, né, de falar assim, um serviço é tão perecível quanto um tomate? Sim, porque o serviço, ele perde o apelo. E quando perde o apelo, ninguém compra. Então, o serviço, ele tem um tempo para acontecer. E depois daquele tempo decorrido, eu não consigo mais vender aquele serviço. Vou dar um exemplo. Para o pessoal, que a maioria é de hotel, e o hotel é um dos exemplos muito claros da perecibilidade, né? Uma hospedagem que seria para hoje, né? Tinha um horário de check-in até X horário. Não sei, o pessoal da hotelaria vai me dizer aí qual era o horário que era. Tem hotéis que são 19 horas, tem hotéis que tem o check-in estendido, né? Então, até aquele horário, eu sei que eu vou ter um hóspede entrando. Chegou a noite, eu já sei que aquele dia ali, se eu não tive hóspede com entrada, eu não vou ter. Foi um dia que eu não vou ter ali aquelas reservas concluídas. Então, há uma perecibilidade. Por quê? Porque o hóspede que não entrou no meu quarto de hotel hoje é um dinheiro que eu não recebi, né? Então, se eu não recebi, foi um dinheiro que não entrou. Então, amanhã ou no final de semana, né, no domingo, eu posso ter a casa cheia, o hotel lotado, a sala de cinema lotada, o ônibus cheio. Mas aquele dia que ficou vazio, ele, para mim, foi uma característica que foi imperecibilidade. Ou seja, eu não vendi e eu não tenho como recuperar. Então, o serviço a gente não tem como recuperar. É diferente de um produto que a gente consegue vender em outro dia. Então, a grande maioria dos serviços que não envolvem estoque de produto tem um alto grau de perecibilidade. E para isso, a gente precisa criar estratégias para vender esses produtos antes deles perderem um apelo. Então, por exemplo, se eu sei que naquele período eu tenho uma baixa demanda, uma sazonalidade, uma baixa procura, naquele período específico, eu vou procurar criar algum tipo de ação para fazer com que aquele produto venda. Geralmente, isso vai envolver algum tipo de redução de preço, mas pode ser algum outro tipo de ação que envolva você ter mais procura pelo seu serviço, tá? Então, se eu sei que em determinados momentos, né, lá no meu hotel, eu não tenho tanta demanda, eu vou diminuir ali o valor da minha demanda, da minha tarifa. E isso já acontece. Os hotéis já trabalham com períodos de alta demanda e de baixa temporada, de alta temporada e baixa temporada. Mas isso não necessariamente precisa acontecer em um período tão grande. Eu vou ter, por exemplo, tarifas menores durante algum dia da semana, que eu entendo que ali eu tenho de fato a baixa da baixa temporada, né? No caso de um outro tipo de estabelecimento, às vezes a questão da baixa temporada é um dia, às vezes é um turno, é um horário específico, e aí eu vou criar caminhos para conseguir ter resultados. Então, por exemplo, um hotel eu posso tanto abaixar a tarifa, quanto criar parcerias de eventos para usar espaços ociosos. Isso são estratégias para
diminuir a perecibilidade. Então, se eu tenho lá um auditório que fica vazio, eu posso alugar esse auditório. Se eu tenho um bom espaço de spa, de piscina, eu posso fazer um day use. Eu posso vender café da manhã, eu posso fazer eventos de casamento, eventos empresariais, eu posso fazer atividades diversas, parcerias, enfim. Eu posso fazer muita coisa para diminuir essa perecibilidade, ou seja, essa não venda de serviços durante algum período que eu tenha no mês, no dia, no ano. Então você tem, por exemplo, um horário que o cinema, um dia da semana que o cinema não fatura tanto, ou seja, a sala fica vazia, com pouca gente. Eu tenho que abrir a sala de cinema para aquela uma pessoa que está lá. Então, por que não criar um dia onde, que eu sei que é esse dia que não tem demanda, sei lá, uma segunda-feira, uma terça-feira, com tarifa reduzida e atrair pessoas para esse momento, né? Por que não esse tipo de estratégia? Né? Por que não fazer matrículas numa academia num horário onde é vazio? Só naquele horário com uma tarifa mais barata? Várias academias têm isso, geralmente no horário do almoço, ou em algum horário que ela entende que não tem tanta procura, que fica vazio, e talvez reduzindo o preço você tem um público. Então é muito importante que você entenda o seu negócio, entenda a sazonalidade do seu negócio e crie ações contra essa perecibilidade, né? Então a demanda ela flutua durante o mês inteiro, durante o ano inteiro. Você precisa entender qual é essa flutuação e pensar que estratégias eu posso fazer aqui para diminuir essa perecibilidade, né? Para gerar renda extra. Então, são estratégias que podem ser pensadas para combater a perecibilidade, ou seja, para gerar renda em momentos de baixa demanda, em dias de baixa demanda, porque o serviço não vendido ele não volta. A funcionária que ficou lá à toa, você pagou o dia dela. A cabeleireira, a manicure ficou lá o dia inteiro, não fez nada. Você pagou o dia dela, você teve o gasto da infraestrutura e não teve a receita. Ah, mas no dia seguinte eu tive muita receita, mas aquele dia que ficou para trás foi prejuízo, né? Então a gente precisa trabalhar estratégias para que essa perecibilidade que vai acontecer, não tem por onde fugir, ela seja minimizada com alguma ação, alguma estratégia, né? Essa é a segunda característica, perecibilidade. A terceira é a intangibilidade. Eu falei no começo que a característica principal de um serviço é a intangibilidade. Ou seja, por mais que a gente faça ações, o serviço vai continuar sendo intangível. Ou seja, eu só sei qual é o resultado do serviço quando eu receber esse serviço de fato. Ou seja, eu vou cortar meu cabelo. Eu vi numa revista, eu usei um aplicativo, eu usei N ferramentas, simuladores. Eu só vou saber de fato se eu vou gostar ou não depois que eu cortar o cabelo. Porque pode acontecer N coisas que façam com que aquele planejamento, a expectativa, né, não vire a realidade. Então a gente tem aí essa questão. Então a intangibilidade envolve você usar mecanismos que façam com que o cliente tenha uma ideia do que é o serviço que ele vai receber. Mas ele nunca vai ter certeza exata, 100% se isso vai dar certo. Mas funciona muito para convencer o cliente a comprar. Então, se você tem um aplicativo que mostra ele como vai ficar o corte de cabelo, legal. Se você consegue fazer um projeto em 3D de arquitetura e mostra ele, olha, vai ficar assim a sua obra, a pintura da sua casa vai ficar desse jeito, o móvel que você está fazendo vai ficar assim. Ou se eu consigo mostrar como é, por exemplo, uma festa que eu faço lá no meu salão de festas, né? Eu posso te dar uma experimentação dos docinhos, do bolo, né? Que os salões fazem, geralmente quando querem, com as noivas e tal. Então, marcam um dia, fazem lá aquele evento que mostra o bolo, os docinhos, o salão enfeitado. E aí vão várias noivas lá naquele dia ver. Isso é uma estratégia de intangibilidade. Ou seja, é uma estratégia que permite
a empresa mostrar para o cliente o mais próximo do que vai ser o serviço que ele comprar. Agora, a gente sabe que, vamos imaginar, tem lá 50 noivas no evento. O casamento das 50 noivas vai ser igual daquele jeito? Não. Cada uma tem uma verba, certamente. Cada uma tem uma preferência e um gosto pessoal, de cor, de harmonia de cores, de paleta, né, de cores, do que ela gosta, do que ela não gosta. Então pode ser que no final, para, sei lá, 30 delas, aquela experiência vai dar uma boa expectativa de intangibilidade. E pode ser que para umas 20 daquelas que estavam ali, tipo, elas só vão gerar uma frustração, porque elas viram uma coisa linda e, na verdade, no final não foi exatamente aquilo. Mas qualquer tentativa de dar tangibilidade, ela é legal, né? Quando você, por exemplo, entra num site de um hotel e você quer saber como ele é, você vai lá nas fotos dos quartos. Hoje você tem imagens em 360, você tem vídeo. Então, quanto mais você tem de formas de mostrar para aquele cliente como é o seu hotel, onde é a sua localização, como é o seu café da manhã, como são as suas instalações, isso é legal. Por quê? Porque isso vai tentar dar mais tangibilidade a uma coisa que é intangível. Então, ao invés dele imaginar, ele viu, né, uma foto, né, ele viu um resultado. Uma outra coisa que ajuda a dar intangibilidade são os depoimentos também. Assim como eles geram relação com o cliente, mas para o próximo cliente ele dá tangibilidade. Lembra da história que eu falei? Lá na outra, que para gerar relação com o cliente eu botei uma avaliação lá para eu ganhar pontos da roupa. Aí tirei a foto. Para o próximo cliente que vai ver, ele vai olhar e vai falar, nossa, agora aqui nessa foto aqui eu consigo ver que a coisa é desse jeito, boa ou ruim, eu consigo ver. Isso vai me dar tangibilidade para comprar. Um depoimento positivo sempre é uma boa forma de dar tangibilidade, né? Às vezes uma mãe dizendo lá, dando um depoimento da experiência que ela teve naquela creche, naquela escola, né? Uma pessoa, uma empresa indicando lá um serviço contábil da outra empresa, né? Olha, fiz a contabilidade lá com a Amanda e ela fez essa função e para mim foi muito positivo. E aí a Amanda, quando cria um site, ela coloca lá clientes satisfeitos, né? Avaliações positivas, né? E aí aquilo ali vai dar uma tangibilizada, né? Porque aí alguém vai falar assim, eu não conheço a Amanda, mas tem tanta gente aqui falando, o cara da empresa tal, ou fulano de tal, às vezes até você conhece. E aí você fala, eu acho que tem credibilidade. Então, a questão da intangibilidade, ela ajuda a dar credibilidade. E é a credibilidade que o serviço precisa. Quando eu não consigo ver, eu olho as avaliações que um hotel tem, por exemplo. Quanto lá marcaram no TripAdvisor? Quanto marcaram em algum outro lugar onde eu consigo ter avaliações? E isso é importante, né? Por isso a gente precisa ter uma boa relação com o cliente, voltando lá no primeiro item, para que ele avalie bem, porque ele é uma das pessoas que vai trabalhar a característica da intangibilidade com outras pessoas, com outros clientes. Então eu me relacionei bem com ele, tratei ele bem, ele ficou satisfeito, saiu dali, ele fez uma recomendação, uma avaliação, e isso vai ajudar a dar tangibilidade ao meu serviço, né? Então é importante que a gente consiga entender que essas características, muitas vezes, elas funcionam interligadas, né? Você vai ter ali a interligação de uma característica com a outra. Eu fiz uma ação aqui, mas também me trouxe isso aqui, né? Então, nesse caminho que a gente está falando. Então, a intangibilidade, ela é importante para que você não tenha esse medo. Meu Deus, será que eu vou lá? Será que essa pessoa é boa? Será que eu tenho boas referências dela? Então, por exemplo, mostre os serviços que você já fez no seu site,
fotografe, né? Se você é um cabeleireiro, mostre lá o antes, o depois do cabelo, né? O quanto você estudou, fez cursos, está se formando. Isso tudo dá uma certa tranquilidade ao cliente. Olha, eu tenho essa formação, eu estou participando desse treinamento, desse curso, né? Tudo isso faz com que o cliente fale, oh, nossa, ela realmente está se preparando para me dar o melhor resultado no serviço, né? Eu comprei uma tecnologia nova, né? Então, você faz fotos para casamentos. E aí você mostra, olha, eu estou comprando esse editor de imagens, esse flash novo, isso aqui vai ser maravilhoso, né? Coloque essas informações para fora para o cliente ter certeza de que ele está comprando um bom serviço, né? Porque ele não tem como saber, ele só vai saber depois que ele pegar o álbum de fotos lá do casamento, que ele vai saber se você era um fotógrafo bom ou nem tanto, né? Então é importante que você dê essa certeza a ele antes, né? E a gente tem a quarta característica, que é a inseparabilidade. O próprio nome, inseparabilidade, já está muito claro, né? Inseparável, uma coisa que você não consegue separar da outra, que está interligada, né? É quando você não consegue separar o serviço de quem presta o serviço, né? A característica da inseparabilidade, ela não se aplica a todos os estabelecimentos. Vai apenas se aplicar quando você tem a questão disso que eu falei. Eu quero um serviço e ele precisa ser realizado pelo profissional X, tá? Vou dar um exemplo muito claro. Eu acredito que na hotelaria isso seja muito pequeno ou quase insignificante. Porque quando você chega num hotel, você vai fazer um check-in, você não tem a exigência de que seja com um profissional X, com um recepcionista tal. Claro, talvez você, se é cliente há muito tempo, você já conhece ele. Mas se você chegar lá e ele não estiver no turno de trabalho, você vai deixar de fazer o check-in? Não, né? Você não vai deixar de fazer o check-in. Você chegou num restaurante, você tem um garçom preferido, ele não tá lá, você não vai deixar de fazer o seu pedido e almoçar naquele restaurante, né? Você chegou no caixa de um banco, puxou lá a senha ou estava na fila. Chegou na hora, chamou lá um funcionário novo ou mais antigo, alguém que você não conhece, você vai. Você não vai falar, não vou, com você não vou. Não. Por quê? Porque esses serviços que eu citei até aqui não têm inseparabilidade. A característica de inseparabilidade é nula. Ou seja, qualquer um pode me atender. Então, se qualquer um pode me atender, lá no atendimento do telemarketing, quando eu ligo, é o atendente que cai que me atende, então a característica de inseparabilidade ela não existe, né? Ela é nula. Mas existem serviços onde a característica da inseparabilidade ela é fundamental. Vamos imaginar, voltando lá, você tenha um médico de preferência. Você chegou lá para fazer um atendimento e o médico não tá. E aí falam, mas tem um outro aqui. Aí você fala, não, eu prefiro voltar outro dia. Você vai no seu dentista, que já tem ali, que está fazendo seu tratamento, que você conhece, que você confia. Ele não está. Ou aconteceu alguma coisa. Você vai fazer com outro profissional, você fala, não, eu prefiro não. Por quê? Porque existe ali uma questão de fidelização. Então, a fidelização, quando há a característica de inseparabilidade, ela não é ao estabelecimento, ela é ao profissional que te atende. Por exemplo, você tem um personal, você é fidelizada a ele, não necessariamente à academia que ele trabalha. Se amanhã ele falar para você, olha, eu tô indo para outra academia do lado, só vou atender lá. Se você for fidelizada a ele, você vai para a academia do lado. Então aí a gente tem a característica de inseparabilidade agindo, mas não funciona para tudo, né? Percebam que vai funcionar muito com um profissional liberal, muito quando a gente é fidelizado a uma pessoa. Você tem uma manicure que você gosta muito, ela já passou por 4 ou 5 salões diferentes na sua cidade, no seu bairro, e você toda vez vai para aquele salão que ela tá. Por quê? Porque você é fidelizado a ela e não ao estabelecimento. A mesma coisa vale para o cabeleireiro. Quando você tem uma fidelização a uma pessoa, a um profissional, aí você tem a característica da inseparabilidade. Então, por isso, ela não se aplica a todos os estabelecimentos. Vai se aplicar a um número muito reduzido de estabelecimentos.
Por exemplo, o hotel não vai se aplicar, atendimentos diversos não vai se aplicar, né? Às vezes, a serviços online não tem nem como você ter o contato com a figura do prestador de serviço. Mas, por exemplo, você tem um mecânico de confiança, é só ele que mexe no seu carro. Ele vai da oficina A para a oficina B, você vai atrás dele. Por quê? Porque a sua fidelização é o profissional e não a empresa. Isso é muito bom para o profissional, mas é péssimo para a empresa. Então, se você tem lá um salão de cabeleireiro lotado, porque tem uma cabeleireira que tem muito cliente, ela tem 80% dos teus clientes, da tua carteira, você tem que ficar preocupado. Por quê? Porque a característica da inseparabilidade aí vai ser gritante. Se ela sai e vai para um outro salão, se ela sai e abre o negócio dela próprio. Por quê? Porque as clientes que você dizia que eram do seu salão, não são. São clientes daquela cabeleireira. É a carteira de clientes dela. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de negócio. Então, se você tem um negócio que tem essa característica da inseparabilidade, que são poucos, como eu falei aqui, a gente vai ter que ter esse cuidado especial e entender como é que a gente vai fazer para administrar isso. Porque a gente vai precisar distribuir na carteira de clientes entre os profissionais, de modo que você não tenha, sei lá, um com 80% do teu faturamento e outro com quase nada. Porque se ele sai, você vai ter um baque. Então, a característica da inseparabilidade, o cliente ele não só quer o serviço no seu local, mas ele quer aquele profissional. Então, o que a gente costuma fazer quando tem essa característica? Diminuir esse grau de inseparabilidade, tá? Como? A gente não vai ter uma ação lá de desconto, que a gente falou lá em perecibilidade no dia de baixa demanda? No dia de baixa demanda, eu vou dar um dia especial para você fazer alguma coisa no cabelo, por exemplo, num salão. Você vai ser atendido por aquele profissional que eu tenho o faturamento mais baixo, que não tem tanta carteira de clientes, senão aquele que tem 80% do faturamento. Por quê? Porque você vai permitir ao seu cliente conhecer outros profissionais. Um outro médico, um outro dentista, né? Um outro corretor de seguros, um outro profissional que talvez seja tão bom quanto aquele ou até melhor e que vai equilibrar o seu faturamento em termos desses serviços. Então, o caminho é fazer esse tipo de estratégia, né? Então, quando a gente consegue aí encaminhar isso, né? Equilibrar, isso, a gente consegue diminuir essa característica da inseparabilidade. Mas, como eu falei, ela se aplica a pouquíssimos estabelecimentos. Por exemplo, a hotelaria, se vocês forem analisar um hotel lá no trabalho de vocês e eu perguntar qual é a característica de inseparabilidade ou a ação de inseparabilidade que o hotel faz, provavelmente nenhuma. Por quê? Porque a característica de inseparabilidade não se aplica a um hotel. Por quê? Porque lá não tem essa escolha de A ou B profissional, né? Tem uma escala de trabalho, quem está escalado arruma o quarto, quem está escalado fica na recepção, quem está escalado fica na manutenção, fica na lavanderia, fica na recepção, na portaria, enfim. Não existe a história do atendimento. Claro que no segmento alto luxo, né? Que a gente tem, por exemplo, alguma figura de concierge, né? Que é aquele atendimento especial, individualizado, né? Nesse caso, muitas vezes, quando o hóspede retorna ao hotel e ele tem uma boa relação com aquele profissional que faz aquele serviço de concierge dele, aí ele pode ser que exija aquele atendimento específico. Mas isso já é uma realidade que a gente não tem muito como colocar no senso geral, né? De modo geral, essa característica não vai se aplicar. Então, em alguns segmentos de alto luxo, a gente acaba tendo essas figuras, né? Desse atendimento ali específico, né? O vendedor de fato ainda existe essa questão. Muitas vezes o cliente só quer comprar com aquele vendedor naquela loja e ali sim ele estabelece uma relação de inseparabilidade com aquele cliente, com aquele vendedor.
em lojas, né? Em alguns tipos de lojas. Em outras não há. Então é preciso analisar caso a caso, até mesmo dentro de um segmento que possa ter inseparabilidade, se ela é efetiva ali ou não. Por exemplo, nessas redes de franquia de odontologia, não sei se você já conhece, tipo Odonto Company e etc., você não tem, eles não deixam criar essa característica da inseparabilidade. Quando você é chamado lá para um atendimento, você vai ser atendido lá com um númerozinho de senha pelo profissional que tiver ali na vez de atender. É a vez dele. Então você não tem assim um serviço dentário que vai começar com um profissional e vai terminar com ele. Você vai variar profissionais ao longo do seu tratamento. E o processo deles faz com que seja dessa forma. Para que ele seja lucrativo, né, esse sistema estilo Odonto Company, enfim, é de que não tenha essa característica de inseparabilidade. É não colocar um profissional para atender aquela pessoa o tempo todo, né? Justamente para não criar essa dependência e para que o serviço seja mais ágil e mais fluido e haja ali a maior lucratividade do negócio. Então, algumas empresas já têm estratégias para isso. Claro que isso não vai funcionar para todo tipo de serviço, mas já existem empresas que burlaram essa questão da perecibilidade, criando esse tipo de mecanismo de escolha do prestador de serviço. Ela é automática, né? Por exemplo, o Uber é assim, você não escolhe no Uber quem vai fazer a sua corrida. Você pode até recusar uma corrida ou outra, mas não consegue escolher. Então, no Uber, por exemplo, você não tem a questão, né, da inseparabilidade do prestador de serviço. Por quê? Porque ele é escolhido aleatoriamente. Então, funciona dessa forma. Então, hoje a gente vai falar sobre as primeiras 4 características e depois a gente vai continuar com as outras características.